Seguimos ao vivo aqui no Entre Nós e com um convidado ilustre hoje. Eu falei que ele é o mestre dos magos em Brasília. O Rodrigo Orengo. Honra. Lembra do mestre dos magos? É, claro, claro. Agora é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, Adriana, E aí, Fábio, e Orengo? para falar de algo tão importante como reforma tributária, porque, Adriana, às vezes parece, para quem está ouvindo aí sobre reforma tributária, né, que é algo que está muito distante do cidadão, mas diz diretamente respeito ao cidadão que está nos ouvindo, né? Quando ele faz qualquer compra, ele está pagando uma altíssima carga tributária e, o mais importante, uma complexa carga tributária. Quando a gente fala de reforma, muita gente já cria uma expectativa que agora vai cair imposto, agora vai reduzir. Infelizmente, a notícia é que ainda não é o momento. Mas se realmente os parlamentares conseguirem avançar e pelo menos simplificarem, porque esse é o objetivo, com certeza vai ter uma repercussão positiva na economia. E o que o governo espera é que tenha um reflexo positivo na vida das pessoas, né? Com certeza, para empresas, se conseguirem avançar com a reforma tributária que está sendo estudada, como você bem mencionou, terá itens da PEC 45, que tramitava na Câmara, PEC 110 do Senado, de outras propostas também. A ideia é não sair do zero, para conseguir avançar e aprovar a reforma neste ano. Se conseguirem avançar, vai ser um legado, né? Então, é a prioridade do governo. E para isso, algumas arestas precisam ser aparadas. Então, o Rodrigo já vai contar para a gente das negociações aí nos bastidores para que isso, de fato, que esse assunto ande no Congresso Nacional. Só para que quem está nos ouvindo ou acompanhando pelo YouTube memorize, você vai escutar muito esse ano, PEC 45, PEC 110. É uma proposta de emenda constitucional. A PEC 45 tramitava na Câmara, como disse o Orengo, e a 110 no Senado. Esses textos vão ser unificados e ainda outras ideias vão surgir, outras propostas vão surgir para tentar criar uma proposta única. Mas só para vocês terem ideia da complexidade que é, a PEC 45 propõe um novo imposto que substituiria 5. Iriam cancelar, extinguir 5 impostos, criando um imposto sobre bens e serviços, e seria federal. Já a PEC 110 propõe a extinção de 9 impostos e esse IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, seria estadual. Ou seja, tem algumas diferenças essenciais para serem debatidas e esbarra sempre, Orengo, nos estados. Os estados temem perder a arrecadação, então não é só uma negociação entre congressistas, mas também com governadores. Como é que está esse bastidor para desenrolar esse nó? Você toca no ponto, viu, Adriana? Sabe que eu falei com 2 ministros especificamente sobre isso e eles dizem o seguinte: olha, para avançar com a reforma tributária é preciso construir um consenso com os governadores. Por quê? Os governadores tiveram uma queda de arrecadação muito grande com a limitação do ICMS. O ouvinte vai lembrar, quando reduziram lá ou limitaram o ICMS do combustível, o preço caiu na bomba. O que foi muito bom para quem precisa, e o Brasil todo precisa de combustível. O problema é que causou lá uma frustração de receita, os caixas dos estados ficaram reduzidos, aquém do esperado, e os governadores não vão dar apoio para a reforma se não resolver isso. Então é uma prioridade do governo, principalmente do Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, líderes partidários em negociação já com governadores para conseguir compensar os estados e conseguir encontrar uma solução para o ICMS dos combustíveis. Primeiro, então, ressarcir essas Primeiro, perdas. exatamente. Agora, se discute também a possibilidade de até incluir isso na discussão da reforma tributária. Agora, politicamente, está muito claro. Se não resolver isso, a reforma vai ter muita dificuldade. Mas hoje há um clima, há uma sensação em Brasília, no Congresso, nos ministérios, de que chegou o momento de avançar com a reforma tributária. Agora, para isso, você precisa de uma concertação com os famosos entes federativos. A gente estava citando os estados, não pode esquecer dos municípios. Claro. Da União, ninguém quer abrir mão de arrecadação. Então, é realmente algo que não será fácil, mas pelo menos o clima é muito positivo. Há uma expectativa que é o seguinte: se não citar ou se não envolver temas mais sensíveis como saúde, educação, simples, incorporações imobiliárias e também transportes na reforma, esses itens serem discutidos à parte, a reforma vai caminhar muito mais facilmente. Então são esses pontos de consenso que é preciso agora encontrar para conseguir avançar com a reforma. E tem um ponto que é fundamental, que é político. O governo precisa montar uma base. Hoje, colocando na ponta do lápis, o governo tem aí cerca de 220 deputados. Para aprovar uma PEC, que é a mudança constitucional, precisa de 309. Se bota a União Brasil, que em tese é independente,
tem 250, 260. Né? Agora, obviamente, uma negociação com partidos que não estão na base, como republicanos, PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? E vejam só, até parlamentares do PL. Isso eu tenho ouvido muito. Conversas já começaram com esses parlamentares. Para ampliar essa base e conseguir pelo menos uma margem. Ninguém vai para uma votação de PEC, ainda mais uma reforma tributária, levando em consideração apenas 309. Então você tem que ter margem. Porque chega na hora de votar, rapaz, o deputado foi para o gabinete atender alguém, aí tem a turma que vai para o banheiro, Esqueceu que tinha que votar. Esqueceu de marcar presença. Claro que a gente está fazendo uma figura aqui, porque sempre tem algumas insatisfações localizadas, alguém que não foi atendido, e chega na hora H quer retaliar. Então é preciso construir uma margem. Então precisa ter 320, 330. E essa é uma construção que é feita no início sempre de governo, que é a construção de uma base, e é esse o trabalho que está sendo feito. O ex-líder do PT, que é o atual coordenador dessa comissão, Reginaldo Lopes, está estimando esse prazo de 90 dias, e é importante que esse prazo ele seja cumprido, porque há uma sinalização e há um entendimento, principalmente na Câmara, que tem que avançar no primeiro semestre. E reforma é o seguinte, se não votar no primeiro ano, que é a chamada lua de mel, se não votar no primeiro ano, a dificuldade de votar nos últimos 3 é muito maior. Por quê? Ano que vem já tem eleição municipal. Aí tem interesses regionais. Então esse é o momento de discutir a reforma. A gente sabe que é um tema complexo, mas o objetivo da reforma é justamente reduzir a complexidade, torná-la mais simples. A gente conversa com muitos empresários que falam o seguinte, grandes empresários. Tem empresas no Brasil que têm que gastar muito dinheiro com departamentos tributários, contabilidade, para entender a complexa carga tributária. E isso é muito ruim para a economia, isso trava a economia. Então o objetivo é simplificar, e construir um texto que tenha aí o máximo de consenso. É isso, a gente costuma dizer, reforma tributária todo mundo quer, só que o grande problema é que cada um quer a sua, Então achar o consenso realmente é complicado. Na segunda-feira, no Fórum Band News, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi bastante otimista ao estabelecer esse prazo de 6 meses, Esperamos aí que no primeiro semestre a reforma tributária ande. Mas a política é feita de recados também, e naquele pronunciamento dele, ele deu recados e disse o seguinte logo de cara, Foram eleitos presidentes nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que são a favor da reforma tributária. Ali ele passou um recado para que a coisa ganhe celeridade. E é um recado claro, Fábio? Agora é interessante você citar o presidente da Câmara e do Senado, porque a gente sabe que a política também é feita de protagonismo. E, obviamente, lá no Congresso Nacional, os dois presidentes querem ter o protagonismo. Quem é que não quer ter uma reforma que é uma prioridade do governo tramitando no início na sua casa, Então também existe uma disputa para saber onde vai começar a tramitar. Politicamente, Arthur Lira obviamente tem vantagem porque conseguiu uma eleição recorde. Então há um alinhamento de a reforma começar na Câmara dos Deputados. E isso também dá mais instrumento até de negociação para o presidente da casa, que vai ter um papel fundamental. Tem que lembrar, reformas como essas, elas não andam se não tiver apoio do presidente da Câmara, do Senado e do presidente da República. Então tem que comprar a briga, mexe com temas sensíveis, vai gerar reações em alguns segmentos e é preciso enfrentar, Sabe que eu estou em Brasília há 15 anos, então eu já passei por alguns governos. Eu lembro até hoje... Algumas promessas de reforma. Algumas promessas. Uma coisa que a gente sempre lembra é o seguinte, início de ano legislativo, sempre tem aquela mensagem da legislatura. E nas últimas todas as legislaturas, a legislatura tem sempre 4 anos, a gente sempre ouviu. Prioridade vai ser reforma tributária. E não sai. Chega na hora H e não sai. Eu lembro do governo Lula, altíssima popularidade, uma reforma que estava sendo bem construída, mas travou naquela oportunidade, segundo o mandato do Lula, no Congresso Nacional, porque tinha resistência de governadores. A gente acabou de falar que se não tiver apoio dos governadores na questão do ICMS, não anda. Então tem que conseguir essa conciliação, Mas o mais importante para quem está nos ouvindo é o seguinte, é uma reforma que é necessária, é urgente, o objetivo é simplificar essa complexa carga tributária e chegou o momento de discutir. Eles não podem se omitir, tem que colocar isso em discussão. No primeiro mandato do Lula, em 2002, eu me lembro bem que, aí nesse momento eu cobria de lá como repórter, as duas reformas eram prioridade, tributária e previdenciária. Não, vamos começar pela previdenciária, porque tem que mexer em alguns privilégios, uma reforma que atingiu, sobretudo, o funcionalismo público.
e depois a gente cuida da tributária. Esse depois chegou 2023, né? Estamos no 3º mandato do Lula, já passou Dilma, já passou Temer, já passou Bolsonaro. E tem um outro ponto, né? O Kassab disse no Canal Livre, do qual você participou, Adriana, como é que a gente vai pensar em reforma tributária sem pensar em reforma administrativa também, né? É um outro ponto importantíssimo. Não dá para saber ao certo qual é a necessidade do país. Né? Que é fundamental. É preciso repensar a estrutura do Estado. Há realmente ainda muita gordura para queimar, há muito a modernizar, mas cá entre nós. No Congresso Nacional, hoje, não há clima algum, e principalmente no governo, não há clima de discutir reforma administrativa. Infelizmente, porque é uma reforma muito necessária. E o Congresso ele tem um vício que é o seguinte, o Congresso é muito difícil ter multifoco, então ele precisa ter prioridade, precisa ter foco, e é o momento de discutir, por prioridade estabelecida pelo governo, reforma tributária. Tem uma outra pauta que ela é fundamental também para a economia, que é a âncora fiscal. Depois do teto de gastos, a âncora fiscal. Essa, a gente conversando com ministros, pessoas influentes do governo, lá no Congresso Nacional, vai ter mais dificuldade do que a reforma tributária. Então, o importante é estabelecer cronograma, foco, precisar avançar, porque é um tema que é de extrema importância para todo mundo que está nos ouvindo. Gente, só para resumir para vocês, vamos falar bastante sobre isso ainda, mas se passar o IBS federal, esse imposto sobre bens e serviços, pela proposta da Câmara, ele substituiria IPI, PIS e COFINS, impostos federais, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Esses 5 impostos acabariam para criar esse IBS. Ou seja, tem aquela sopa de letrinhas, né? Quando a gente vai pagar imposto, a gente não sabe nem o que a gente está pagando. E essa também é uma vantagem. Se simplificar, a gente vai saber a alíquota do IBS, quanto dessa alíquota vai para município, quanto vai para estado, quanto vai para a União. Então, até para o cidadão entender o que ele está pagando, também fica mais fácil. E é uma sopa de letrinhas mesmo. Estava vendo a Adriana. Não, ela estava fazendo uma colinha ali. Ela fez o dever de casa, né? Porque para lembrar de tanto IS. A gente estava lembrando na matéria, na reportagem do Caê Messina, ontem no Jornal da Band, o Caê estava levantando alguns impostos que eu nunca ouvi falar. Você sabia que tem um imposto para brinde? Uma empresa que quer comprar e quer oferecer um brinde no mercado, né? Fazer um afago lá no cliente, tem um imposto para isso. Específico para isso. Tem um imposto lá para específico para quem cria cavalo. Específico para quem cria esse animal. É impressionante. Uma loucura. É uma impressionante. E aí é sempre aquilo que nos perguntam. E o resultado de tanto imposto, que é o fundamental, né? Para onde vai toda essa arrecadação? Mas chegou o momento de a gente tentar simplificar, pelo menos, essa carga tributária complexa. Tomara, sempre que possível, traga informações pra gente, venha visitar a gente. Sabe o que eu acho que o Alckmin fez com essa coisa de em 6 meses está resolvido? O assunto é reforma tributária, mas é igual reforma de casa. Quando não sai nunca um negócio assim, a minha mudança é tal dia, eu tô entrando aqui tal dia. Aí, claro, sua mudança não é naquele dia, sua mudança é uns 2 meses depois, mas quem sabe assim, na pressão, anda. Vamos juntos, Orengo. Obrigada demais, viu? Uma honra, viu? Sempre que possível, estarei com vocês aqui. Valeu, Beijo, Orengo. querido. Um abraço.